Olá, boa noite, tudo Oi, bom? Priscila, boa Boa, noite. Tudo bem e você? Como é que tá? boa noite, engenheiro Daniel, boa noite, engenheiros, tudo tranquilo e por aí? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer falar contigo e queria te agradecer por estar aqui com a gente, por aceitar meu convite e aceitar falar um pouco aí da sua atuação, algo que pode ajudar muitos engenheiros também. Ah, legal, eu fiquei um pouco nervosa, mas vamos bater um pouco esse papo, né, sobre engenharia, principalmente sobre a engenharia autônoma, que hoje, assim, é o ramo que eu sigo e que eu sou apaixonada, que eu quero seguir para o Show, resto da minha vida. show, que bom. Esse negócio de nervosismo foi até bom você ter tocado nesse assunto, que é lógico, né? De início é complicado mesmo, dá um nervoso, né? Principalmente quando é algo que você nunca fez. Mas é legal passar por esse tipo de situação, porque eu costumo assemelhar muito isso daí com, por exemplo, uma visita a um cliente. Você vai fazer uma visita para um cliente, é algo novo, você tem que sair da sua zona de conforto, você vai lidar com uma pessoa ali que meio que está te avaliando, né? Pô, será que essa engenheira sabe, não sabe? Será que ela realmente está aprovada para fazer isso ou não? Então é uma situação diferente, né? Que sai da zona do conforto. E é sempre bom passar por essas situações, né? Engrandece muita gente, né? Com certeza, assim, e eu vou te falar que eu já passei por muitas situações, e assim, no começo era bem complicado, porque, assim, quando eu comecei mesmo, eu era nova, mulher, no mercado, assim, altamente masculino, então acabava que eu ficava bem nervosa mesmo. Hoje em dia, assim, já é mais tranquila essa comunicação com o cliente, mas sempre que a gente vai fazer alguma coisa nova, igual hoje, assim, a primeira vez que eu entro ao vivo, assim, numa live, é um outro patamar que eu tô atingindo, é uma coisa assim, sempre que você vai sair de sua zona de conforto, você é um desafio novo, então você acaba que fica nervoso, acaba que é uma situação completamente nova, mas depois com o tempo você vai acostumando. Então hoje em dia é o sentimento que eu gosto de passar para Sim, aprender, sim, que né? bom. Que bom, é sempre bom. Bom, então vamos começar. Eu gosto de, no início, que você faça uma apresentação para se apresentar para o pessoal que está aí assistindo a gente. Então, fala da onde você é, como que você começou na engenharia mecânica, se já trabalhou registrada ou não, como começou a pensar na hipótese de trabalhar como engenheira mecânica autônoma, enfim, fazer um resumo aí da história. Então, vamos lá. Meu nome é Priscila. Eu nasci em Minas, eu sou mineira, só que assim, eu já viajei o Brasil praticamente todo. Nasci em Minas, depois morei um tempo no interior de São Paulo, aí vim para o Nordeste. Aí, fui para Maceió, depois de Maceió fui para Natal, e atualmente eu moro em Fortaleza. E aí, meus dois pais, minha mãe e meu pai são funcionários públicos, então eu nunca imaginei entrar nessa área de empreendedorismo. E aí eu fui para Natal para estudar, para fazer engenharia mecânica, e em 2019 eu me formei. Em 2017, eu entrei numa empresa de elevador, numa multinacional, entrei como estagiária, final de 2017, e fiquei um ano e meio como estagiária nessa empresa de elevador. É uma multinacional, então, assim, é uma empresa grande que ela acaba que passa muito conhecimento. Então, foi um período, assim, porque nessa época de estágio, geralmente você não tem tanto aquele contato, é mais administrativo do que campo. Só que lá na empresa sempre foi uma atuação muito forte em campo. Então eu sempre aprendi muito já no estágio como é que lidava com o cliente, como que lidava com apresentações de projeto, com essa parte mecânica mesmo do elevador. Então eu sempre fui muito a campo. Então foi uma época de muito aprendizado. Eu nunca fui registrada como engenheira, mas na época como eu atuava diretamente com outro engenheiro mecânico, que na época era meu supervisor direto, eu via como era essa abordagem com o cliente, como é que você tinha que falar. Então, eu sempre vivi muito na prática o engenheiro mecânico CLT. Assim, via muito na prática, né? E aí, na época, a empresa estava passando por uma mudança muito grande e acabou que eu como estagiária, assumi esse papel de supervisora. Porque na época, como estava tendo essa mudança, acabou que ficou meio complicado de trazer um supervisor na época eu atuava em Natal, no Rio Grande do Norte, e aí ficou meio complicado de trazer uma pessoa para trabalhar. Então eu via muito no campo como era eu recebia muita pressão
das pessoas mais de cima como para atuar, assim, como engenheira mesmo. E aí eu vi assim, eu ficava altamente sobrecarregada, era uma pressão muito grande e eu meio que vivenciava essa parte de você ser CLT, se você prestar conta para um cliente, tanto para o cliente como para a empresa mesmo em si. E aí, no meio de 2019, eu me formei e saí do estágio. Na época, porque assim, o que eu percebi, empresa muito grande, igual essa que eu trabalhei, a multinacional, ela acaba que ela está contratando muito, não como engenheiro, e sim como analista de engenharia. Tem muito essa parte. Então, ele desvaloriza muito o seu valor como engenheira. Ele, o mercado, assim, a gente vê que ele está um pouco saturado, e querendo ou não, o engenheiro ele tem um piso salarial muito alto. E aí eu recebi uma oferta de entrar na empresa trabalhando como CLT, e na época eu morava em Natal, e eu recebi essa, porque como é uma multinacional, aqui no Brasil ela tem em todos os estados, cada estado ela tem uma filial. E aí eu recebi uma proposta para ir trabalhar em Fortaleza como CLT, na época que eu me formei, em 2019. Só que era assim, na época eu lembro que era para ir para uma outra cidade e eu ia ganhar cerca de 2.000, entre R$ 2.000 e 2.100. Só que assim, só a condição de vida que eu ia ter lá, eu ia praticamente pagar para trabalhar. E não era como engenheiro mesmo, nessa parte administrativa. E aí eu recusei essa proposta. E aí, como eu já tinha ido muito a campo, eu já tinha muita noção de como seria uma inspeção técnica, como emitir laudo, essas coisas. E aí, no início de 2020, eu lembro até hoje, foi no início da pandemia, eu conversando com o meu antigo supervisor, ele comentou: Priscila, tem a oportunidade de você fazer um contrato com a gente, você cria a sua empresa, faz um contrato com a gente, e aí você emite esses laudos para a gente. E aí eu lembro que eu entrei como prestadora de serviço dessa empresa, dessa multinacional. E aí foi quando eu comecei nesse ramo de autônoma. Eu criei minha empresa, aí na época assim, eu não tinha noção do que é ter uma empresa. Mas eu fui aprendendo muito na prática e assim, foi um negócio que eu me apaixonei, porque eu não recebi aquela pressão, como estagiária, eu não recebi aquela pressão assim que eu recebia como prestador de serviço. Às vezes eu ganhava mais do que o engenheiro, do próprio engenheiro que assinava, assim, que da empresa mesmo, da RT, mais do que o piso salarial. Então, eu, como autônoma, estava ganhando mais do que se eu fosse trabalhar como engenheira da empresa. E aí foi isso que me abriu os olhos, sabe? Como na época, assim, de como esse mercado de autônomo realmente você consegue abrir muito o mercado para você, entendeu? E aí, nessa época, foi quando eu comecei a prestar serviço para essa empresa, para essa multinacional. E aí foi aos pouquinhos, né? Aí no primeiro ano eu atendia só Natal, no segundo ano comecei a atender Natal e Teresina, e aí ano passado surgiu a oportunidade de atender em Fortaleza. E aí foi quando eu comecei a abrir minha cabeça, de não ficar só no ramo de elevadores, pegar outras áreas também. E é isso, é essa liberdade que hoje me abre, que eu fico apaixonada, de poder diversificar o mercado, não ficar só naquilo que eu já estou acostumada, igual você falou mesmo, sair da minha zona de conforto e atingir outros patamares. E foi aí que o curso me ajudou muito, assim, sabe? Porque até então eu falava, tá, eu quero sair não quero ficar prestando serviço só para elevador, quero realmente sair da minha zona de conforto e ir para outras áreas de atuação. E aí foi quando, assim, eu não sei, simplesmente um sinal, eu lembro que eu recebi no LinkedIn um convite seu falando sobre o curso, e aí foi quando eu participei das lives. Assim, eu sou uma aluna recente, mas foi quando eu participei das lives, e aí foi ali que eu vi, meu Deus do céu, realmente tem alternativa, porque na minha cabeça eu sempre quis sair, mas eu não via um lugar onde me ensinaria tanta coisa igual o curso me ensinou. Porque como hoje eu trabalho assim, eu trabalho em muitos prédios, como empresa de elevador, a gente trabalha em muitos prédios residenciais e comerciais.
E aí, nos prédios residenciais, hoje, eu já até ofereci orçamentos, além da área de elevador, como na área de ar-condicionado, PMOC, né? E na área de playgrounds também, de brinquedos, essas coisas, em prédios. E além disso, tem os prédios comerciais também, que hoje a gente atende hotéis, atende shoppings. Então, eu consegui, além disso, ver também o sistema de exaustão, que hoje é muito grande. E além disso, para você ver como que esse mercado é muito grande, eu também trabalho muito apresentando projeto de elevador. E aí trabalho muito na obra inicial mesmo. Então, ali assim, é um mundo para engenharia mecânica, porque tem muita máquina grande. Tem, igual você estava falando, os Bobcats, tem andaime, tem também tem vários maquinários que eu consigo entrar para aumentar mesmo esse mercado de atuação. E aí é isso que eu fiquei completamente apaixonada no curso. O quanto ele está me dando conhecimento para que eu possa realmente abrir mercado, entendeu? Show, entendi. Muito, muito, muito legal. Muito inspirador, né? Essa história de trabalhar CLT e muito interessante isso que você falou, né? Tipo, você trabalha, na verdade, por um contrato CNPJ e, de repente, no final das contas, pode ser que você ganhe mais do que um engenheiro que trabalha registrado para a mesma empresa. Só que por quê? Porque você trabalha como autônoma, via contrato de trabalho. Então, você pode fechar vários contratos de trabalho, só vai depender de você, né? Ou, de repente, até para vários estados. E hoje você atua em 3 estados diferentes, é isso? Isso, eu atuo em 3 estados diferentes. Eu atuo no Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. São três. Legal. Aí Aí você eu fica hospedada uns dias e depois volta, é isso? Isso, por isso que eu até comentei que eu estava em viagem, sabe? E assim, Ah, surge muita viagem instantânea, assim, ó, você tem que ir para tal lugar e eu vou. Aí o que acontece? Hoje eu abri um pouco minha empresa, aí é até legal esse fato, porque minha empresa, assim, igual eu tô falando, assim, até para as mulheres, sabe? É um mercado muito, eu vejo que ele é muito masculino, assim, ele é predominante muito. masculino. Então, onde eu chego, o pessoal fica meio que espantado. Assim, fica surpreso mesmo, sabe? Quando eu chego. E aí, eu vou até te falar que já tive alguns preconceitos, assim, da pessoa. Não, além de eu ser mulher, eu ainda, assim, eu me considero nova ainda no mercado. Me formei em 2019, então, parte dessa época foi pandemia. Então, assim, além de eu ser mulher, ainda ser nova, o pessoal já vem com certo preconceito. Então, se você não tiver aquela segurança do seu trabalho, se você é uma pessoa, se formou, você está no mercado, você tem conhecimento. Então, se você não passar, independente se você for mulher, homem novo, mais velho, se você não passar a segurança para o cliente realmente ele não vai se sentir seguro. Então, assim, é muita forma como você fala assim, com a outra pessoa, com o seu cliente. E aí, isso também me ajudou a abrir mercado, a hoje atuar em outros estados, como o Piauí, o Ceará, entendeu? E são estados que são, por exemplo, eu saí do Rio Grande do Norte, que é um estado menor, e fui para o Ceará, que é um estado assim, completamente. Eu saí totalmente da minha zona de conforto, que é um estado bem maior do que eu já estava acostumado. E aí lá, como tem muito mercado, eu gostei bastante assim, de sair e ver que eu consigo entrar nessas outras áreas em outros estados. Mas hoje eu atuo em 3 estados diferentes e pretendo aumentar. Aí minha empresa hoje ela é formada sou eu, né? Eu criei e tem mais 3 meninas que atuam comigo, que me ajudam. As 3 são estagiárias hoje, mas assim, e se Legal. aí, se não, né? No futuro próximo, eu abrindo a mercado, né? Outras áreas, eu pretendo até contratar mais gente e crescer na empresa mesmo, assim, sabe? Nesse ramo. Legal, que bom. E você falou sobre entrar nos condomínios, né? Que fica tudo mais fácil. Quando a pessoa vê que você é referência, né? Que você realmente entende, fica até que nem você falou, né? Fica até mais fácil de você oferecer outros serviços, né? Para playgrounds, para ar-condicionado, para de repente gás encanado. Tem várias áreas dentro de condomínios que o engenheiro mecânico atua. Então já tem uma engenheira, já sabe que ela é eficiente. Então, por que não fechar os outros serviços que já precisa, né? Então, aí vai do engenheiro mecânico ter
ali um pouco do vendedor também, né? De entrar nas outras áreas, oferecer, ó, e aquilo ali você já tem, e aquilo ali outro você já tem, né? Então, esse conhecimento é válido para todo mundo, né? Mesmo para quem não atua, por exemplo, com elevador. Você vai, por exemplo, num condomínio e você está vendo o playground, oferece a parte de ar-condicionado, oferece a parte de gás encanado, oferece, sabe, tem várias outras áreas, geradores, tem várias outras áreas que o engenheiro mecânico pode atuar. Então, isso é interessante, né? E não só assim, o que eu acho legal é que não é só no prédio, assim, prédio residencial, você consegue ver também, se você trabalhar, por exemplo, num prédio comercial, num shopping, ou até em obra nova, assim, né? Você também consegue ver ali uma imensidão de área que você consegue atuar como um engenheiro autônomo, com laudos, essas coisas, assim. Então, é você conhecer mesmo do seu mercado de atuação e cair para dentro. Show. Você falou sobre preconceito, eu lembrei uma situação que eu passei, né? Você falou, né, de repente correr até o preconceito de, primeiro, de você ser mulher e segundo, de ser nova também, né? Eu comecei na engenharia em 2014, então vai fazer ano que vem faz 10 anos, né? Então eu não tinha barba naquela época, né? Não deixava a barba crescer. Então tinha mais cara de novo ainda, né? Já falam que eu tenho muito cara de novo, né? Eu tenho 37 anos, para quem não sabe. Então fala que eu tenho mais cara de novo. Então naquela época eu tinha mais cara de novo ainda. Então eu tinha 27, mas tinha cara de mais novo ainda. Então eu cheguei num cliente meu, que eu já fazia inclusive uns laudos para ele, de brinquedo, só que eu não conhecia ele pessoalmente. Eu só fazia para ele, mas por intermédio dos funcionários dele. E aí eu conheci ele numa feira, era na feira dos brinquedos que teve aqui no AMB. E aí eu fui lá, conheci ele, né? Cheguei nele, e aí ele chegou para mim e falou assim: ah, você que é o Daniel? Você que é engenheiro mecânico? Eu falei, sou. Aí ele falou, não é o seu pai, não? Você que era o seu pai, não sei o quê. Eu falei, pô, como assim, mano? Não, mas você é muito novinho, pô. Eu falei, sou, mas sou formado, sou engenheiro, atuo na área. Mas eu tava bem no comecinho também, né? Mas para você ter ideia, né, também, acho que as pessoas mais novas, né? Quem é mais velho, eu até falo isso, até costumo brincar com os alunos. Se você é mais velho, principalmente os cabeças brancas ali, eu falo, meu, você já tem a confiança do cliente. Se é engenheiro, já é mais velho, já tem a confiança do cliente, pode ficar tranquilo. Disso você não vai sofrer. E aí, por isso que eu deixei a barba, para passar mais confiança ainda, passar cara de mais velho, né, mais maduro, para passar mais confiança para os clientes. É até isso que eu ia comentar. Depois desse episódio, você deixa a barba crescer. Foi, justamente Mas falando isso. Minha mãe que me fala muito disso. Minha mãe fala, tira essa barba aí, fica feio de barba, não sei o quê. Eu falo, não, mas isso aqui é por causa do meu trabalho, mãe. Preciso ter barba para passar confiança para os clientes. Mas tem bastante. É legal o modo de comunicação nessa área também. Teve uma situação que eu passei que foi engraçada, porque minha funcionária mais nova, ela é técnica em mecânica, e aí ela está fazendo engenharia mecânica também, ela como é que fala? Assim, né, viu em mim, se espelhou e aí começou a fazer engenharia mecânica. E na época eu contratei ela tinha 18 anos. E assim, ela parece muito novinha, que ela é pequenininha, aí tem a carinha assim, bem de novinha, e aí ela estava fazendo uma inspeção num elevador, e aí chegou um rapaz e falou assim, eu entrei aqui em contato com a segurança ou com a polícia, alguma coisa assim, porque eu tô vendo que estão colocando de menor para trabalhar nesse tipo de situação. Aí você tem um contato superior de alguém assim do tipo que eu posso falar? Aí ela pegou e falou assim: não, mas eu não sou de menor, eu já trabalho, já sou formada. E ele não acreditou, mesmo assim, ele me ligou para eu ter que confirmar a idade dela para deixar ela prosseguir, assim, sabe? E nem ela falando, o pessoal acredita. Porque realmente, hoje em dia, se você não mostrar assim, realmente que você tem aquela. O pessoal quer realmente ter a comprovação que você tem barba, entendeu? Porque senão eu não deixo entrar, não. É tipo isso também. Tem que parecer. Mesmo que você seja experiente, você tem que parecer ser experiente. Não basta só ser experiente, tem que parecer ser experiente também, senão não ajuda. Legal. A Também. E sobre o seu serviço que você faz hoje, como que ele funciona mais ou menos? Conta um pouco assim. Sei que muitas coisas podem ser assim, de repente, até um pouco meio privadas, mas o que você puder contar, conta um pouco de como que funciona o seu serviço hoje.
Certo. Hoje, a gente faz uma inspeção anual, certo? É uma inspeção onde a gente testa toda a segurança do elevador. Porque, assim, o elevador, até segundo as pesquisas do IBGE, é o meio de transporte mais seguro que se tem, justamente devido à quantidade de acidentes que tem, né? Eles fazem essa análise. E isso vem porque o elevador tem vários contatos de segurança. Então, hoje, para você, assim, sofrer uma queda de um elevador, alguma coisa assim, você tem vários contatos que precisam falhar para que aconteça algum acidente grave. Isso depende muito da manutenção, corretiva, preventiva. Então, hoje, o tipo de serviço que eu ofereço, ele é do plano de contrato de manutenção. É um tipo de manutenção preventiva, onde eu testo toda a segurança do elevador. Eu vou testar o funcionamento de todos esses contatos. Então, é uma inspeção técnica mesmo, sabe? É uma inspeção onde eu chego no prédio, testo funcionamento, e aí vejo se tudo está funcionando, e aí a gente emite o laudo e manda para o cliente. Além dessas inspeções, também faço a apresentação de projeto e vejo também a questão da obra. Que hoje também, para a obra receber um elevador, ela precisa estar ok na área, entendeu? Ela precisa ter um ambiente adequado para receber a instalação desse elevador. Então, hoje eu também vou na obra nova e verifico como é feito como está a obra para receber o elevador. Então, esses são os serviços que eu mais faço hoje, assim, sabe? E aí eu tenho esse contrato com a empresa, então, assim, é um contrato muito bom, porque ele me dá um salário base, vamos dizer assim, ele me dá um mínimo de inspeções que eu preciso fazer, e aí todo mês eu faço aquele mínimo. Então eu já tenho aquilo ali, eu já tenho pré-determinado para mim, entendeu? Aquele mínimo, como se fosse meu salário. E aí, se eu puder fazer mais, se der certo de fazer mais inspeções, aí é sempre a mais. Então, assim, eu nunca não tenho um mês que eu chegue e faço zero, entendeu? Assim, não, hoje eu não vou ganhar nada. Sempre tem um a mais. Então, assim, hoje, para mim, uma das minhas, assim, das facilidades que eu tenho é essa, de ter um mínimo por mês. E aí, o bom dessa autonomia, dessa liberdade, é que eu sempre estou podendo fazer mais. Então, quanto mais eu fizer, mais eu ganho, entendeu? E aí, isso que é legal, assim, para mim, entendeu? Não, legal. Então você faz mais a parte de manutenção, mais a parte de teste da parte de segurança, e aí você conecta com a empresa que é a fabricante dos elevadores. Se precisar de alguma coisa, você passa para eles. Isso mesmo. Aí hoje é mais essa. E aí, depois que eu comecei também o curso, surgiu a oportunidade, porque eu sempre quis entrar nessa área de elevadores, de ar-condicionado. Porque na época que eu fazia faculdade, eu também tinha uma bolsa de apoio técnico que verificava muito essa questão de ar-condicionado. Um dos estágios que eu fiz foi num shopping, e aí a gente trabalhou com o sistema de refrigeração industrial, né? O chiller na época. Então, é uma área que eu também tinha bastante conhecimento, saí um pouco. E aí, eu queria muito voltar, assim, já estava nos meus planos voltar para essa área. E aí, no curso, eu consegui ver um pouco sobre isso, assim, estou vendo, né? Porque faz pouco tempo. E aí, eu estou com um orçamento também já para apresentar para um cliente, meu primeiro cliente, depois desse, assim, saindo um pouco da área de elevador. E aí, já estou com esse orçamento para apresentar para o cliente nessa área de ar-condicionado. Então, assim, foi um curso que realmente me tirou da zona de conforto, entendeu? De ir mesmo. E era uma coisa que eu já queria e me ajudou bastante. Aí, hoje, eu estou com essa segunda opção aí, na área de... E, assim, foi legal também, porque esse escritório é um escritório do meu contador da minha empresa. E lá é um escritório grande, e ele chegou em mim e falou: Priscila, eu vejo muito como você é uma pessoa organizada, todas as áreas, assim, sabe? Você é uma pessoa muito organizada, e a primeira pessoa que me vê, eu estou cancelando um contrato agora com uma antiga empresa que eu tinha, e aí você foi a primeira pessoa que me veio à mente para iniciar um contrato novo nessa área que eu já tinha comentado com ele, assim, que eu queria entrar nessa área de ar-condicionado também. E aí é legal, né, você fazer esse QI, fazer esse networking, mostrar um pouco das suas qualidades, assim, de como você é uma pessoa organizada, de como você é uma pessoa especializada no assunto, e o que eu sempre falo, a comunicação.
Assim, que independente da área que você quer seguir, você ter uma boa comunicação, você também investir nessa área, é legal. E aí hoje eu tô aí, vamos ver se vai dar certo, né? Sim, com certeza. Vai dar certo, sim. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você, então, trabalhava como estagiária, né? E aí, depois que você se formou, aí você acabou se desligando da empresa. Nessa época, o que te impedia de trabalhar como autônoma? Você já sabia que existia essa área? Ou você não sabia ainda? Ou o que te impedia? Então, no começo, assim, como eu introduzi, meus pais são funcionários públicos, né? Então, assim, eles sempre estudaram para concurso. Então, a realidade que eu tinha na minha volta era essa, estudar para concurso. Me formar e fazer algum concurso, entendeu? E só que assim, eu nunca me vi nessa área de concurso, assim, de fazer um mestrado, um doutorado. Não era muito a área que eu queria seguir, era mais a área de indústria. Mas aí, nessa época, quando eu me formei, eu tinha mais o intuito de entrar como funcionário CLT dessa empresa do que o empreendedorismo de fato. E aí surgiu, depois que eu conversei com o meu supervisor, ele mesmo, ele como funcionário, ele falava, Priscila, hoje, assim, o que eu quero mesmo é realmente prestar serviço para ti, sim. Ele até comentava na época, sabe? Porque hoje é o que você consegue crescer sem limites, assim, você não tem limites. O céu é o limite para você, entendeu? Essa área autônoma, assim, de empreendedorismo mesmo. Então ele falou assim: ó, eu tô te dando uma chance de ouro. Ele mesmo ele falou comigo: eu tô te dando essa chance de ouro de entrar como prestador de serviço, porque depois daqui você vai começar a apresentar seu trabalho para outras empresas e abrir mercado mesmo. E aí, na época, assim, com essa questão, meu Deus, assim, quem é que vai me guiar nessa de empreendedorismo? Porque realmente eu tava entrando num lugar altamente obscuro para mim. Eu nunca vivi nesse meio de empreendedorismo. Eu fui, assim, com a cara e com a coragem mesmo. Entrei, fui devagarinho, e aí, na época, assim, comecei a pesquisar. Foi uma empresa muito boa, porque como é uma multinacional, eles têm muita burocracia. Então, assim, me fez ver muito na prática. Meus 2 primeiros anos eu não tinha contador, eu fazia tudo. Questão de emitir, porque tem muitas certidões que você precisa emitir, essas coisas. Então, acabou que eu ia muito na prática. Agora é aquele negócio. Nada caiu do céu para mim. Foram oportunidades que eu soube, como é que fala? Sobre aproveitar, entendeu? As oportunidades vinham e eu soube aproveitar na época. Então, assim, eu nunca pensei em ser autônoma. Mas agora, depois que eu fui autônoma, eu nunca mais pensei em ser CLT, sabe? Assim, eu realmente gosto muito dessa área de empreendedorismo, de ter minha empresa, de crescer com a minha empresa. Eu vou falar que não é fácil, assim, todo dia você tem que estar estudando, você não tem coisa nova, assim, todo ano, essa parte da empresa mesmo. Quanto mais você cresce, mais difícil é, porque tem muita parte burocrática. Eu falo mais a parte de empresa mesmo, parte burocrática de empresa. Mas, assim, de início, eu fui devagarinho, sabe? Eu fui aumentando aos poucos, e aí eu vi essa dificuldade. Mas depois que eu comecei a crescer, que eu coloquei o contador também, começou a me ajudar, eu vi que facilitou mais, sabe? Essa questão. Mas eu nunca pensei em empreendedorismo. Foi uma oportunidade que apareceu para mim, eu agarrei e estou até hoje, assim, sabe? Hoje, a minha meta é crescer. Show, entendi. E então, aí você começou a trabalhar como autônoma, beleza? Aí eu queria saber o seguinte: como que você me conheceu e qual que foi o voto de confiança de você ter dado no treinamento, falar assim, não, realmente acho que eu preciso desse treinamento, acho que ele vai me fazer melhor, por quê? Certo. Primeiro, assim, depois que eu comecei a trabalhar com o elevador, eu vejo que o que é essa inspeção, esse laudo? Esse laudo é você entender o funcionamento da máquina, e aí, a partir desse entendimento, você vê o que é o funcionamento dela, o que precisa para ter um bom funcionamento, e o que o laudo necessita. O laudo necessita que a máquina esteja conforme as NRs, né? E aí, as normas da ABNT, essas coisas. Então,
o que o curso me ajudou bastante. Primeiro, foi porque eu já queria expandir minha empresa e buscar outras áreas de atuação. Então, aquilo ali já estava na minha cabeça já há um bom tempo. Só que eu ficava muito parada por aquela coisa, assim, meu Deus, mas eu não sei, assim, eu não sei esse mercado de brinquedos, eu não sei entrar no mercado de ar-condicionado, eu não sei esse mercado de exaustão, essas coisas. Então, não tinha essa facilidade. E como na época, assim, foi numa época que minha empresa começou a crescer, eu não tinha muito tempo, nem de estar pesquisando, de estar ali. Assim, eu sei que quando você quer, você tem tempo, mas realmente era uma coisa, era muita coisa, assim, sabe, para me resolver. E aí acabava que eu também não pesquisava bastante, assim, foi até uma minha. Mas aí eu recebi um convite do LinkedIn para participar do curso, e aí eu comecei a ver, assim, a pesquisar mesmo. E aí, na época, estava tendo essa semana também essa semana que você geralmente proporciona, né? Evento, né? E aí, e eu lembro que eu vi eu lembro que já tinha tido, eu não consegui participar, aí foi eu consegui, acabava na sexta, e no sábado de manhã, que eu tinha mais tempo, assim, eu fui ver mesmo no LinkedIn o que era isso, sabe? E aí eu comecei a pesquisar, eu falei assim, meu Deus, é isso que eu quero, porque aqui vai me dar tudo. E além de tudo, ele ainda disponibiliza as normas, porque era isso que eu tinha medo. Eu falei assim, depois que você tem a norma do funcionamento daquela área, você consegue destrinchar praticamente tudo. Então, assim, quando eu vi o curso, eu falei assim, meu Deus, é isso que eu quero. Só que eu não sou uma pessoa, até por falta de tempo, eu não sou uma pessoa, eu vejo que às vezes eu não sou tão didática, assim, de estar ali, fazer aquilo, entendeu? Então, eu já adquiri outros cursos e acabava que eu não terminava, sabe? Eu falava assim, meu Deus, será que vai ser mais um que eu vou comprar e aí depois eu vou parar, sabe? Aí eu ficava, será que eu vou, será que eu não vou? Aí fiquei, aí perguntei, fiquei pesquisando mais, falei assim, não, é isso que eu quero. E aí eu fui lá, adquiri um tempinho depois, aí comecei a assistir tudo e falei assim, realmente é o que eu quero. Justamente por essa facilidade que ele tem, assim, de destrinchar várias áreas, destrinchar essa área de ar-condicionado, essas áreas que a gente já vem conversando. O curso, ele destrincha, ele fala bastante, destrincha bastante de um modo simples, não é aquele negócio maçante, sabe, que você, cansa. E além disso, ainda tem esses bônus assim que ele oferece, que eu também gostei bastante. Assim, principalmente essas das normas, me brilhou os olhos. Então Legal. foi isso que me ajudou, sabe? Não, legal. O treinamento ele é bem prático, né? Uma das premissas quando eu criei ele, porque eu também não gosto de ficar lendo nada por muito tempo, fazendo treinamento por muito tempo, tem muita coisa que é muito teórico, sabe? Então, uma das coisas que eu queria é fazer alguma coisa muito prática, o mais prático possível, sem ficar enchendo muita linguiça, falar mesmo que é para falar, não falar o que não é para falar e pronto. Então, essa foi uma das premissas do treinamento. E você disse, né, sobre materiais que você poderia sim, hoje em dia qualquer pessoa consegue, né, através... Eu mesmo, quando eu comecei há quase 10 anos atrás, não tinha ninguém que dava treinamentos assim. Então eu tive que buscar na prática mesmo, e estudando as normas NRs, normas NBRs, e conseguindo ali na raça mesmo, no suor, né? E qualquer pessoa pode fazer isso hoje, né? O bom do treinamento é que ele acelera, né? Ele vai te dar os meus 10 anos de experiência, eu vou te dar através de um treinamento, através de instruções e materiais. Então, isso acaba ajudando muito. Mas legal, que bom saber que te ajudou, né? Tem ajudado até hoje, e é isso daí. Bom, e atuar como autônoma hoje, o que te proporciona aí? Você falou, né, que isso daí é uma reação adversa do engenheiro mecânico autônomo, né? Eu costumo falar. Todos os alunos hoje que começam a trabalhar autônomo falam assim, nunca mais vou trabalhar CLT, já tive proposta, não sei o quê, porque depois que você começa a viver assim, você acostuma, né? Esses dias eu fui comprar um sofá, esses dias não, né? Logo que eu me casei, fui comprar um sofá, eu e minha esposa, e aí o vendedor botou a gente no melhor sofá. E aí a gente sentou no sofá, caramba, que sofá bom, né? E aí depois ele começou, aí eu falei, aí quanto é? Aí eu sei que era bem caro.
Aí eu falei, não, isso daí tá muito caro, vamos ver os mais baratos. Aí ele começou a mostrar outro. Aí teve um que a gente gostou. Aí ele falou assim, aí, gostou? Eu falei, gostei. Não é aquele primeiro que você mostrou, né? Aquele primeiro era top de linha, né? Mas esse aqui tá bom também, né? Não é aquele, mas... Aí ele falou assim, depois que você senta na Ferrari, você nunca mais quer sentar no Fusquinha. Não tem jeito. Então é isso. Depois que você enxerga alguma coisa, né? Você passa a entender melhor, né? É que nem a tecnologia hoje, né? Que o que seria da gente viver sem a tecnologia, sem o Google, sem o Waze, né? Não tem como pensar nisso mais, né? Então, depois que você se abre para uma estratégia diferente, para uma técnica diferente, é difícil você voltar atrás, né? Então fica bem complicado. Coisa boa, a gente se acostuma rápido, né? Não? Mas pior que eu vejo muito isso mesmo, assim, que a liberdade que você tem sendo autônoma é muito boa, assim, sabe? Por exemplo, você se organizar para tirar, sei lá, umas férias do nada. Você pode se organizar, entendeu? Você não tem aquele, não, preciso organizar para aquela época, porque aquela época é a época que eu vou tirar férias. E aí, nas férias, acaba que você não consegue, né, se desligar totalmente da empresa, assim, sabe? Quando você é CLT. Já da parte autônoma, não. Você tendo a sua liberdade, você pode estar ali 24 horas, se você quiser, trabalhando e focado e não sei o quê, mas você também tem a liberdade de, não, hoje já não estou muito legal, quero acordar um pouco mais tarde, fico até um pouco mais tarde, mas estou ali, faz o seu horário, não tem aquela, assim, sabe aquela pressão que você recebe do seu chefe? Você não tem aquilo. Hoje o que eu vejo, do que me diferencia, assim, do que a empresa já me ofereceu algumas vagas para entrar como CLT, mas hoje o que eu vejo da pessoa que hoje tem o mesmo cargo que me ofereceram, e para mim é justamente essa liberdade que eu tenho e a pressão. Eu acho que assim, me rejuvenesceu há alguns anos, sendo autônoma, e que assim, eu vejo o pessoal lá na empresa e o pessoal realmente é muito estressado, é muita pressão que recebe, assim, é pressão na empresa, é pressão do cliente, é pressão do prédio. Então, essa liberdade de você não receber tanto esse desgaste emocional, não vou dizer que não tem um desgaste grande, assim, porque é muita responsabilidade, mas é muito inferior do que você teria numa empresa CLT, sabe? De você ir dormir com a cabeça tranquila, porque você está fazendo o seu. Você está dando o máximo e é para sua empresa, e assim, só depende de você. E aí acaba que essa liberdade, assim, é muito boa. Eu vejo que o autônomo, ele respira. Acostuma fácil, né? Costuma fácil. É bom demais. O engenheiro Ares Len está perguntando aqui, o serviço que ela faz, que você faz, é o pré-start da instalação dos elevadores, é isso? Hoje em dia eu faço 2 tipos de serviço. Esse, que é o antes, a gente chama de pré-instalação, que aí a gente faz quando está na parte da instalação mesmo, e também faço na parte da manutenção, que é porque assim, como o elevador, ele tem que ter a manutenção permitida do elevador é mensal, então todo mês tem que ter um técnico lá, e tem, assim, um bombeiro às vezes pede um relatório, um laudo, né, técnico anual para ver o funcionamento daquele elevador. Então, esse laudo eu também faço a emissão desse laudo na parte de manutenção. Além da parte de instalação, também atuo na parte de manutenção. Legal. E desculpa se eu estiver sendo muito intrometido, mas você recebe por laudo, é isso? Isso, eu recebo por laudo. Mas, como eu falei, eu tenho esse contrato com a empresa, e aí a empresa ela me dá um mínimo, entendeu? Eu recebo por laudo, mas eu tenho um mínimo de inspeções que eu faço por mês. E aí, além desse mínimo, eu posso fazer a mais. E aí, a mais eu recebo por laudo, por inspeção, que eu vou e faço. Legal. E você costuma, juntando tudo, você costuma tirar mais do que o piso salarial, por exemplo? Sim. Sim, né? Tiro mais que eu fiz. Legal, show. Tiro mais. É Porque, isso. assim, varia muito, entendeu? De mês a mês. Todos os meses, hoje, eu tiro mais do que o piso salarial. E aí, tem mês que eu
além desse a mais, eu consigo tirar mais ainda. E tem mês que é um pouco menos, né? Varia muito, assim, de mês para mês. Legal, show. Bom, então, para a gente começar a finalizar, eu queria saber qual que é a sua dica para o engenheiro mecânico hoje que está começando, que está recém-formado, ou que de repente já até tem experiência na engenharia, ou que já que se formou como engenheiro, já tem algum tempo como engenheiro mecânico formado, mas nunca trabalhou na área. Qual é a dica que você poderia dar para essas pessoas? Então, assim, eu sei, cada um tem um tempo, entendeu? Vai muito da personalidade de cada pessoa. A minha forma foi sempre ir desbravando aos pouquinhos, assim, nunca fui muito. Assim, é complicado a questão de ansiedade, a pessoa fica ansioso para entrar logo e meter a cara. Mas, assim, de início, eu busquei muito saber sobre o serviço que eu estou prestando, ter o conhecimento. O mais importante é você ter o conhecimento daquilo que você vai fazer. Então, é sempre buscar o. A gente pode tirar tudo da gente, né? Menos o conhecimento. Eu gosto muito dessa frase. Então, sempre buscar essa parte mesmo do conhecimento. E depois que você sabe daquilo, tem a segurança do que você sabe, é você buscar, assim, abrir a sua mente para entrar mesmo no mercado, entendeu? Então, uma dica que eu dou é você saber você ter conhecimento daquilo que você sabe, porque depois que você tem esse conhecimento, para você chegar para apresentar para o cliente, é muito mais tranquilo. Você sabe lidar, igual um trabalho que você vai apresentar na faculdade. Quando você tem conhecimento daquele trabalho, você não precisa nem ler slide, você simplesmente sai, assim, sabe, da sua boca. Então, você demonstra segurança daquilo. Então, é você buscar realmente conhecimento sobre aquilo, buscar e experiência. Hoje, você chegar e ter experiência vai muito dessa parte, sabe, do conhecimento. Então, vai devagar, assim, não precisa também ir muito afoito, nem nada do tipo. Vai devagar que as coisas vão acontecer. Depois que você tem segurança daquilo que você faz, você pode ser novo, pode ser mais você ser clássico, né? Meu pai fala que não é mais clássico, mas não importa, não importa. Você consegue, você tendo segurança daquilo, você vai entrar. É só você tem comunicação, você entra. É muito. Eu fico impressionada, assim, como que você, a partir do momento que você tem esse conhecimento, como que você consegue passar segurança para o cliente. O cliente chega, fica. Assim, ele tem a hora que eu começo a falar, né? Começo a demonstrar o meu serviço para o cliente, aí o cliente até fala assim, ó, eu não conheço muito dessa área, porque ele fica assim, inseguro, sabe, de falar alguma coisa errada, e aí ele fala assim, não, eu tô falando com uma pessoa que tem conhecimento, então eu não quero falar nada errado. Então ele já recua um pouco e fala, ó, eu não conheço muito dessa área, mas é isso. Então depois que você tem conhecimento, é só você apresentar tranquilo que não tem erro. Show. Conhecimento, capacitação com certeza é a chave para tudo, né? Depois que você entende aquilo, depois que você estuda, que nem você falou do trabalho da faculdade, né? Quando você é um exemplo muito prático, né? Quando você sabe daquilo que você está falando, meu, pode ter slide, pode não ter slide, pode ter material, pode não ter, que você vai saber explicar de uma forma assim perfeita, né? E aí você falou do. O que foi que você falou que eu estava lembrando aqui agora? Ah, do engenheiro. É impressionante como as pessoas pensam que o engenheiro sabe de tudo, né? Às vezes a pessoa, tipo, tem um cara lá que ele opera a máquina há 20 anos já. Aí ele chega, vê você chegando e fala: Não, ó, eu sei, você deve ter um conhecimento muito maior do que o meu, mas não sei o que, não sei o que. Mas às vezes o cara conhece a máquina muito melhor, às vezes eu nunca vi a máquina na vida. Mas o cara acha que a gente vai ter sempre um conhecimento superior ao dele, né? Não, depois que você fala que você é engenheiro, aí o pessoal já fala assim, ah, meu Deus, com quem que eu tô lidando, né? Mas é Acho que você interessante. entende de tudo que é máquina, né? É. Não, e quando eu chego assim em obra, aí obra é obra que você lidar com bastante técnico, né? Bastante o pessoal assim que coloca a mão na massa, que assim, eles sabem de tudo, e eles tudo, eu não falo, tem um ajuste técnico ali, dá um jeitinho de colocar para funcionar, entendeu? Aí é ali que mora o perigo, né? Porque às vezes é ali que o pessoal fala, sabe disso, mas não é bem assim, né? Não coloca o negócio para funcionar, não sei o quê.
Então, às vezes, assim, é só você mostrar segurança mesmo e se basear nas normas, entendeu? A partir do momento que você se baseia na norma, não tem o que falar. Você Exato. tem aquele conhecimento. E ao contrário do que muitos pensam, você não precisa ter o conhecimento técnico, né? Por exemplo, É, você vai lidar com uma prensa, por exemplo, você não precisa saber o funcionamento dela. É lógico que é sempre bom saber o básico, saber como é que é o funcionamento dela, o nome das peças, o nome dos componentes, isso é muito importante saber. Mas você não precisa saber como que ela funciona, como que você, sabe, coloca para funcionar, como que você rearma a máquina, como que você arma, rearma, né, reseta, enfim, você não precisa saber nada disso. Você só precisa saber os conhecimentos da parte das normas, da parte de segurança da máquina, só isso. Em elevador também é assim ou não? é isso que eu ia falar, eu ia ter que comentar. A inspeção que eu faço, ela é toda baseada em norma. Porque hoje o laudo que você faz, geralmente esse laudo, não vou falar sempre assim, mas o laudo em máquinas é justamente porque uma perícia ou alguma coisa tá pedindo, entendeu? Por exemplo, o elevador, o bombeiro pede muito, entendeu? Esse laudo. Então acaba que tem que ser baseado na norma. Então, assim, se você tem um conhecimento da norma, no elevador é totalmente isso. Esse laudo que eu emito é todo baseado na norma. Então, se eu seguir direitinho o que a norma me fala, eu já consigo emitir um laudo. E aí eu vejo que isso serve para todo tipo de máquina. A partir do momento que você segue o que a norma pede para aquela máquina, é só você saber o funcionamento, assim, para que aquela máquina serve. Funcionamento geral da máquina, ver quais são os pontos que o laudo vem falando para que ela funcione de forma segura, que você consegue desenrolar. O que Legal. eu Você faz vejo. também, pode falar. Não, é isso mesmo. Você faz também laudo de avaliação de elevadores, por exemplo? O cliente ele quer saber se o elevador dele, tipo assim, a gente recebe muita solicitação aqui assim. O meu elevador aqui dá muito problema. Então a gente quer um laudo de um engenheiro mecânico para poder avaliar se a gente arruma ele ou se a gente troca o elevador, sabe? Coisas desse tipo. Você faz esse tipo de serviço também, não? Faço esse tipo de Faz, né? serviço. Porque é a Não, legal. verificação, né, dos componentes da máquina. Por exemplo, o elevador ele tem cabo de aço, tem a máquina de tração, e é engraçado, porque assim, aqui no Nordeste é muito quente, né? A gente costuma brincar que não tem, que não, eu não passo frio, eu não tenho casaco. Hoje, aqui a única estação que existe é verão, 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 verão. No verão. E aí é muito bom, né? Morar Depois que eu vim pro É, Nordeste, eu não quero mais sair, não. Porque eu nasci em Minas, morei um tempo ali, mas depois que eu vim pro Nordeste, Maria, é bom demais a qualidade de vida que você tem aqui. E aí é interessante como que muda os componentes da máquina de região para região. Hoje o elevador ele é fabricado no Rio Grande do Sul. E lá é muito frio, e aqui é muito quente. Então, às vezes, uma peça que lá dura mais, aqui se desgasta mais devido a esses intempéries, né? Então, assim, toda essa verificação, onde o prédio ele é localizado, se é mais perto da praia, se tem a maresia, se o óleo também que a gente usa, às vezes o fabricante ele coloca que um óleo ele pode durar até um ano. Aí você chega lá no Piauí, em Teresina. Teresina é muito quente, assim, é uma coisa absurda. Eu nunca vi um negócio daquele. Quando eu cheguei na máquina para verificar o óleo estava borbulhando, de tão quente que era, assim, sabe? Então, aquele óleo lá, que não, lá o fabricante está falando que dura um ano, nessa região não vai durar um ano, vai durar menos, entendeu? Então, a gente tem que fazer esse tipo de verificação. E, às vezes, é isso que o cliente, às vezes, ele reporta. Você consegue fazer essa verificação para ver o que está acontecendo? Então, esse tipo de avaliação eu faço também, sabe? Para verificar como que estão os componentes da máquina que possa estar causando esse tipo de prejuízo para o cliente. Então, é também uma legal. das partes que eu vi. Não, legal. Depois eu vou te mandar uma mensagem para a gente poder, de repente, a gente pode até ver alguma coisa com relação a isso. Porque eu Ah, estou legal. trazendo alguns alunos para dentro do treinamento também, para poder trazer de repente, essa parte mais técnica de elevadores, né? Como a gente tem NR13, ABCB, que já são alunos que já estão dando dentro do treinamento. Então, de repente, pode conversar sobre isso também, se for do seu interesse, lógico. Legal.
Pode mandar um oi, é sim. Eu gosto dessa parte, tanto que hoje lá na empresa o pessoal fica até abismado, sabe? Porque hoje eu treino 3 meninas e elas estão indo para o mercado muito rápido. Então, assim, eu estou conseguindo treinar bem, sabe? Passar bem o conteúdo. E, assim, o feedback que eu recebo delas, elas falam assim, nossa, Priscila, você consegue... Às vezes, ela prefere ligar para mim do que para um técnico, assim, que eu consigo passar o conhecimento. Porque, assim, no começo, no meu primeiro ano de empresa, eu virei para mim e falei assim, eu vou fazer esse serviço, assim, eu vou colocar a mão na massa mesmo. Tanto que no meu primeiro ano, eu estava lá fazendo o serviço de inspeção, e aí, porque, assim, como o elevador é uma máquina que ela funciona toda hora, tem gente subindo e descendo, então, e tem muitos contatos, acaba que dá alguns problemas, sabe? Assim, de manutenção mesmo. E às vezes eu estava ali fazendo essa inspeção, porque a inspeção é mais um passo a passo, então depois que você aprende aquele passo a passo, se torna mais tranquilo. Mas o problema a partir daquele passo a passo que você está fazendo, pode vir acontecer algum problema. E aí, como é que a gente resolve aquele problema? Aconteceu o problema, a gente vai simplesmente sair, aconteceu esse problema e não é comigo isso. Minha parte é só verificação. Eu não queria isso para mim, entendeu? Eu gosto de aprender. Então, quando acontecia, naquele meu primeiro ano, eu falei assim, não, eu vou lá, vou botar a mão na massa para realmente aprender. E aí foi quando começou a ter muito... Aí, por exemplo, dava problema na porta, que não tem nada a ver com a inspeção. Aí eu ia lá e resolvia aquele problema na porta, entendeu? Então eu gosto dessa parte, assim, porque, assim, nada melhor na vida do que experiência. Quando eu costumo falar assim, às vezes a gente tem tanta certeza das coisas, e quanto mais velho você vai ficando, menos certeza você tem das coisas. Mais você aprende, sabe? Então é muito legal. Quanto mais eu cresço, mais eu aprendo. Aprendo com as meninas que estão comigo hoje, aprendo com os técnicos, assim, aprendo com todo mundo. Eu gosto muito dessa parte de aprender. Mas eu também gosto muito dessa parte de treinar, sabe? Eu gosto de explicar, eu gosto de estar ali. E aquele negócio que a gente está conversando. Eu já estou nessa área, já vai fazer 5 anos, assim, sabe? Juntando tudo. Então é uma área que eu tenho bastante conhecimento. Eu gosto, sabe? Então eu gosto de passar, eu adoro passar esse conhecimento para as meninas, né, para as minhas funcionárias hoje, é uma parte que eu fico bastante, assim, eu gosto, entendeu? Então, qualquer coisa pode falar que a gente... Tá, depois a gente vai ver isso aí certinho. Conversa. Bom, então, para a gente finalizar, se você quiser passar algum site seu ou Instagram para a galera te conhecer melhor aí, fica aberto também essa parte da live para você abrir aí também. Essa parte aí é uma parte que até o curso está me ajudando, porque é uma parte que eu ainda não tô... Porque como eu estava prestando mais serviço para essa empresa, né? É uma parte que eu quero crescer, a parte de marketing, né? A marketing em elevador. Eu tenho um Instagram, mas assim, ele é bem, bem fraco hoje. Onde eu atuo mais é na parte do LinkedIn, né? Mas se quiser falar comigo, pode ficar à vontade. Se tiver alguma dúvida sobre elevador, sobre essa área, eu gosto de repassar, não tem problema não. O Instagram, meu Instagram pessoal é Priscila Santandré, mas o profissional minha empresa é Santec hoje. Aí é Santec _. Santec _, beleza. Isso. Se quiser. Santec mas aí, essa parte aí, eu vi que no curso tem falando um pouco sobre isso, né? E aí é uma parte que eu quero melhorar, sabe? Porque hoje o meu marketing ele não é muito bom. Sim, tem que melhorar. Mas... E uma dúvida que eu fiquei aqui, você falou que muitos cursos você comprava e não assistia todo. Você conseguiu assistir o treinamento completo? Não, mas é porque também faz pouco tempo que eu adquiri, né? Eu tô no treinamento. Assim, desculpa, né? Se a gente fica. Mas Como você entrou? Eu entrei, eu acho que foi em setembro. Outubro? Outubro. Outubro, né? Outubro. Tem 2 meses ainda, né? 2 meses. Só que assim, eu ainda não concluí, mas é um curso que eu realmente me vejo concluir, sabe? Eu quero mesmo fazer ele devagarinho. Esses meses, assim, agora final do ano, porque o que acontece? Como essa inspeção anual, acaba que até o final do ano eu preciso entregar todos os elevadores da carteira, entendeu? Então é um mês muito complicado para mim. E aí você sabe, né? Final do ano a gente sempre tem aquelas promessas para o próximo ano. Então, eu já me organizei, sabe? Eu quero realmente parar para fazer o curso bem direitinho, assim, sabe? Então, falta um pouco da minha disciplina, assim, eu vejo, mas é um curso, os outros cursos eu começava a fazer e via, realmente não
não é o que eu quero, sabe? Não consigo fazer isso no começo do curso. E aí eu logo me arrependi, assim, de ter comprado. E esse não, esse é um curso que realmente eu ainda não terminei, mas é um curso que eu tô destrinchando e eu falando assim, meu Deus, eu quero tempo. Sabe quando você quer ter tempo para ver aquilo devagar e aos pouquinhos? Porque, assim, é muita coisa, sabe? É muito conhecimento que... Não que eu falo que é muito conteúdo... tem muito conteúdo, claro, mas eu vejo que é muita área legal que eu quero, que eu quero atuar em todas. Então, acaba que falta um pouco, assim, é um pouco de desculpa e falta um pouco de disciplina minha, mas é um curso que eu me vejo terminando. Show, mas é isso. Tem que, Diferente dos outros. com fé em Deus, vai terminar assim. Muita dedicação e fé em Deus vai terminar assim. Não, Bom, Priscila, então é isso, tá? Muito obrigado por todo não. o conhecimento passado, por todas as dicas, todo o know-how aí que você tem nessa área de elevadores, principalmente, e agora começando aí também a abrir aí para outras áreas também. Então, obrigado, acho que acrescentou muito para mim e para todo mundo que tem assistido aí. Obrigado mesmo. Ai, que bom que você gostou, eu agradeço também. Depois que eu te conheci, realmente, assim, foi um lugar onde eu sonhava estar e agora eu quero estar, entendeu? Então, eu te agradeço muito, assim, pelo seu trabalho, é um trabalho que realmente ajuda muitas pessoas, eu vejo muitos engenheiros, e ainda mais no mercado tão saturado hoje, assim, eu vejo que realmente, para você entrar, e olha assim, que eu vim de uma experiência de uma multinacional, então, é difícil você entrar. Eu não vejo muitos engenheiros mesmo, assim, sabe, trabalhando como engenheiros. Eu vejo muitos engenheiros trabalhando como analista, trabalhando como no setor administrativo das empresas, mas não vejo trabalhando como Infelizmente. engenheiro. Então, eu vejo que, assim, o seu treinamento, ele valoriza essa profissão, ele valoriza a engenharia mecânica. Isso que é mais legal, sabe, esse conhecimento e essa valorização que você traz para essa profissão. Então, assim, eu agradeço a você e o que eu tenho a falar é que para os engenheiros aqui é que eles estão em boas mãos, assim, porque é um treinamento bem legal. Beleza, Obrigada valeu. e boa Obrigado. noite. Obrigado. Boa Ah, noite. Até a gente, próxima. Precisando aí é só avisar também. pode deixar, viu? Sim. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. boa noite. Boa noite.